enquanto muita gente estava olhando para muita coisa aqui no Brasil, olha só como é cortina de fumaça esse negócio do Braga Neto, irmãos. O governo liberou R$500 bilhão para o SUS. O SUS liberou R$500 bilhão para adolescentes mudarem o seu sexo. Você tem noção disso, irmãos? Você tem noção disso? Isso daqui é algo assim que é muito preocupante, porque enquanto as pessoas ficam olhando para a briga política, o governo vai aprovando coisas e fazendo coisas nos bastidores que ninguém vê. Então é o verdadeiro boi de piranha. É o verdadeiro boi de piranha. Quando o povo está se degladiando entre direita e esquerda, o governo vai colocando as pautas de esquerda em ordem. Em ordem. Então, olha que situação triste, irmãos. A medida do Ministério da Saúde reduziu a idade para o uso de hormônios para tratamento trans. Agora, adolescentes podem ter acesso via SUS. A portaria do Ministério da Saúde que amplia atendimento à população trans, o SUS e reduzir a idade mínima para o uso de bloqueadores de puberdade e hormônio está gerando forte reação no parlamentares da bancada conservadora. Políticos de direita estão se mobilizando para reverter a medida, que também prevê ampliação dos serviços de atendimento especializados de 22 para 194 unidades do Brasil. A principal crítica à portaria diz respeito à redução da idade mínima para utilização de hormônios por adolescentes trans. Com a nova regra, o uso de bloqueadores de puberdade poderá ocorrer a partir dos primeiros sinais de desenvolvimento puberal, por volta dos 12 anos, enquanto a harmonização será permitida a partir dos 16, desde que haja consentimento dos pais antes. A idade mínima para o uso de hormônios é de 18 anos. O deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, classificou a medida como um ataque aos mais inocentes. Ele prometeu continuar lutando para que deixem nossas crianças em paz e afirmou ser radicalmente contra essa redução da idade mínima. Outro deputado que se posicionou contra foi Nicolas Ferreira, que anunciou a intenção de apresentar um projeto de decreto legislativo para tentar sustar a portaria assim que ela for publicada oficialmente. O deputado Mário Farias também reagiu duramente, chamando a alteração de monstruosa e afirmando que o governo Lula estava impondo uma agenda ideológica. Frias citou estudos que, segundo ele, apontam prejuízos ao desenvolvimento neurológico e ósseo do adolescente que utilizam bloqueadores hormonais. A vereadora eleita de São Paulo, Janaína Pascoal, apontou uma contradição entre o tratamento de crianças trans e de crianças intersexo, que tem a característica biológica de ambos os sexos. E hoje é praticamente o consenso que uma criança intersexo não deve ser operada prematuramente, porque consideram natural etiquetar procedimentos em uma criança como trans, questionou. Bolsonaro também protestou e se manifestou. Não destruam apenas a economia, mas principalmente a família. E sabe quanto foi liberado para essa aberração? 500 milhões de reais.
500 milhões de reais, R$500 bilhão foi colocado para ampliar de 22 para mais de 100 atendimentos, mais de 100 locais, né, para atender esse público. E aí, irmãos, eu fico assombrado com um negócio desse. Assombrado com um negócio desse. Por quê? Porque, irmãos, o adolescente ele está numa mudança. Um adolescente de 12 anos de idade, ele tem a tendência de imitar o grupo. O grupo. Ele vai criando uma identidade de quem ele é, a persona que ele é, a partir dos 18 anos. E olhe lá, né? A geração Z, olhe lá ainda. Porque tem homem aí de mais de 20 anos que se parece pior do que uma criança. Se comporta pior do que uma criança. Então, se um pai autoriza isso na vida de um filho, o pai também é um criminoso. Então, aqui, irmãos, não é a questão, presta atenção, de se a pessoa quiser ser trans, o problema é dela. Mas a partir do momento que ela tem uma ciência plena do que ela quer ser. E com 12 anos de idade, tem relatos de adolescentes que fizeram isso nos Estados Unidos e na Europa, que eles se arrependem drasticamente, porque eles foram programados para algo que eles não queriam. Eles foram programados para algo que eles não queriam. Então, o que o Ministério da Saúde está fazendo e gastando 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Olha aí, a irmã Tatiana está dizendo que psicologicamente a mente dos adolescentes está perdida pela influência negativa das escolas, tanto pública e particular, infelizmente. E isso daqui, meu irmão, para qualquer terapeuta, psicólogo sério, sabe o transtorno que isso pode gerar no futuro. E aí o povo está brigando por causa de Braga Neto atrás das grades. E olha o que está surgindo. Outra coisa que está surgindo novamente é a obrigação de extintor de incêndio em carro. Outra coisa que está surgindo é uma nova categoria nas carteiras de motorista para carro automático. Outras coisas que estão surgindo, você vai muito mais imposto sobre produto importado a partir de fevereiro. Então, assim, 12 anos é um crime. Isso é ser desumano. Desumano. Sabe o que é desumano? Desumano. E aí, vem aquela questão, meu irmão. Porque a gente tá com um monte de crente. Um monte de crente. De evangélicos apoiando esse governo. A gente tá com pastores apoiando esse governo. Nós estamos com cantores gospel apoiando esse governo. Nós temos crente que não falta culto apoiando esse governo. E você pode mostrar e esfregar na cara, eles vão dizer ainda que a gente é conspiracionista e que isso não é bem assim da forma que estamos passando. Então, veja bem, as pessoas estão numa histeria. Uma histeria sem precedente, porque as pessoas não querem acreditar no que é real.
E aí, meus irmãos, saiu algo essa semana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Que está sendo ensinado na escola a pronúncia exata da comunidade. Hein? Eu quero que você imagine o seu filho tendo que aprender a pronunciar isso daqui, ó. Porque a sigla ela é gigante, né, meu irmão? Era só LGBT. Só que agora é LGBTQQICAPF2K. Que significa o L é lésbica, o G é gay, o B é bissexual, o T é transgênico, o Q é quer, o outro que é questionando, o I é intersexual, o C é curioso, o A é assexuado, o outro A é agênero, o outro A é aliado. Aí vem o pansexual, o polissexual, o F é família de amigos, o 2 é dois espíritos e o K é kink. Pastor Caio, o que o senhor quer dizer com isso? É que tem gente se identificando com algum tipo dessa sigla agora. E isso que você está vendo aqui é uma aula e as crianças, adolescentes e jovens estão aprendendo que existe esses inúmeros gêneros sendo propagado. Meu irmão, e aqui entra uma questão, né, que eu preciso falar. Opção sexual é uma questão pessoal. Existe coisas que a gente não pode mais falar aqui, porque senão a gente vai ser derrubado. Mas eu vou dizer que existem próprias pessoas da comunidade deles que fazem parte, né, que são mulheres que são casadas com mulheres, homens que são casados com homens, que são contra. E aí, quando você vai ver quem é que está fazendo todo esse barulho, é uma minoria da minoria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque até quem faz parte, quem pratica, é contra. E quando você vai ver, meu irmão, é uma minoria da minoria. Qual é o maior investidor disso? Um dos maiores investidores nisso é o senhor George Soros com o filho dele. E aí você vai dizer, pastor, por que eles estão fazendo isso? Porque isso é uma agenda comunista, socialista. Se você destrói a inocência de uma criança, você domina ela pelo resto da vida. Se gera um trauma numa criança, se você quebra a inocência de uma criança, você domina ela pelo resto da vida. Então, assim, imagine um pai, meu irmão, olhando para um filho, e o filho dizendo, eu estou apaixonado por uma árvore e vou me casar com uma árvore. Essa semana rolou na internet que nós tivemos o primeiro casamento monogâmico da história. O homem casou consigo mesmo. Olha onde nós chegamos agora. Aqui no Brasil nós já temos aquela mulher casada com boneco, né? Só que esse venceu a mulher do boneco, porque ele não quis casar nem com uma boneca. Ele casou-se consigo mesmo. Eu me amo tanto que eu vou casar comigo mesmo. Eu estou apaixonado por mim. Oh, Deus. Oh, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E aí nós tivemos, obrigado, irmão Miss, por lembrar.
A gente teve na Argentina essa aberração essa semana, né? Olha lá, tendo da igreja. E olha lá, porta lá, ó, culto dentro da igreja na Argentina. E a comunidade passou, né? A parada passou na frente e afrontou. Pararam na frente. Olha aí, ó. Olha aí, pararam na porta da igreja. Pararam na porta da igreja afrontando, né? Afrontando. Afrontando. E você acha, né? O negócio tá terrível. Olha aí, ó, para quem não viu, tá aí, ó. Empresário surpreende convidados de aniversário com casamento solo em Minas Gerais. Bem casado comigo mesmo. Morador de Poços de Caldas comentou o aniversário de 60 anos como uma cerimônia surpresa de casamento consigo mesmo. O cara casou com ele mesmo. E é um empresário ainda, tá? Oh, Deus. Oh, Deus. Irmãos, eu só vou dizer uma coisa. A liberação da droga, aplicação de hormônio em crianças de 12 anos de idade, a nova família que está na certidão de nascimento agora, que tem lá, né? Junto com pai e mãe, agora tem uma nova opção de família na certidão de nascimento do Brasil. Todas as agendas para tirar os fetos está atraindo sobre a nação brasileira a ira do Deus Todo-Poderoso. É verdade, irmão Carlos Marcos. O cara casar consigo mesmo é trágico. Vocês não têm noção. Prepare-se. Os economistas estão falando de uma crise severa no Brasil em 2025, tá? Os empresários estão falando sobre uma crise financeira severa no Brasil em 2025. Os deputados conservadores estão falando de uma crise severa em 2025. E vocês podem se preparar para terremoto, para seca, para tornados, para inundação. Deus, irmãos, presta atenção, a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. E o que o Brasil está semeando é a ira de Deus. É a ira do Deus Todo-Poderoso. O que os homens estão semeando é a ira do Deus Todo-Poderoso. Veja que investidores não querem investir no Brasil. O Brasil está no alvo do risco por causa da gastança do governo. O novo presidente do Banco Central está assustando também. E a dona da Magalu, irmã Eliane, teve uma reunião essa semana lá com o Alckmin, né, que estava assumindo a presidência, dos empresários, investidores. A dona do Magalu falou: você não está satisfeito com o Brasil, vai embora daqui. Irmãos, antes do Lula entrar, a Magalu estava quebrada. Alguém está ouvindo falar aí que a Magalu está quebrada?
Alguém está ouvindo falar aí que a Magalu está quebrada? Existem algumas pessoas que se beneficiarem muito com a volta do presidente. Eram pessoas que já estavam alinhadas. Então, eu digo para vocês que a ira de Deus, e a mão de Deus vai pesar sobre o Brasil, tá? Deus não está satisfeito com essa nação. E quando a gente fala isso, tem um monte de pastor aí iludido dizendo que haverá avivamento, que haverá despertamento, que haverá... Irmãos, vamos ser pé no chão. Que avivamento é esse? Que despertamento é esse, meu irmão? O povo está iludido. Infelizmente, só se ouve pregar sobre paz e prosperidade dentro das igrejas. Veja que a mensagem a ser pregada, a mensagem a ser pregada é o arrependimento e a volta de Jesus, e é coisa que pouco se ouve. Eu quero perguntar aqui, o que foi pregado na igreja que você foi hoje? Fale para mim o que está sendo pregado. A maioria das igrejas só pregam sobre prosperidade, sobre paz. Agora está na campanha, né? Veja que era janeiro que era aquela campanha de 12 dias para 12 meses de vitória. Eles anteciparam para dezembro, irmãos. Tem um monte de igreja fazendo campanha em dezembro, ano 2025 já. Então, veja bem, o povo está totalmente desalinhado do propósito. Então, a gente vê, não que Deus não opere, tá, irmãos? Mas a gente vê que não há espaço em muitos altares para a palavra arrependei-vos. Não há espaço para a mensagem arrependimento. Arrependimento. A mensagem de vitória, de autoajuda. Autoajuda. E aí, muitas vezes, você vê sermões lindos. Sermões lindos. Mas nem apelo se faz mais em muitas igrejas. O pecador entra vazio e sai vazio, porque não há mais apelo para pecadores aceitar a Jesus. É triste, mas é uma realidade. É triste, mas é uma realidade. A irmã Eliane Cunha falou uma grande verdade, Mariana. Só se engana quem está dormindo. A igreja de verdade geme. A igreja verdadeira, a igreja que quer comunhão com o céu, a igreja que quer relacionamento com o Espírito, ela jamais será enganada.
jamais será engranada. Jamais. Deus abençoe, irmão Pedrinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, arrependimento na nossa vida tem que ser uma prática diária, tá? Quando você estuda sobre Davi, ele disse algo muito profundo. Davi disse que ele pediu ao Senhor, né, perdão até pelos pecados que ele não sabia que tinha cometido. Então, o que Davi orava era o seguinte, irmãos. Ele dizia para Deus: Senhor, se eu pequei e não sei